Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o Antônio Henrique, seu professor de Geografia, e sejam bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Na aula de hoje vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos, conteúdo este que você vai encontrar na semana 3 do seu volume 7 do seu PET. E qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo é conhecer as diferentes características naturais do território brasileiro e do estado de Minas Gerais. É sempre bom lembrar que o Brasil é um país com tamanho, é um país gigantesco, considerado por muitos como um país continental. Por causa disso, o nosso território ele apresenta uma diversidade de paisagens e essa diversidade de paisagens resulta nesses domínios. Então vamos buscar compreender que diversidades são essas e por que elas existem e formam o nosso domínio, os nossos domínios morfoclimáticos. Bom, o Brasil está entre os 5 maiores países do mundo em extensão territorial. O Brasil ocupa aproximadamente 47% das terras da América do Sul. Está localizado totalmente no hemisfério ocidental e possui sua maior área no hemisfério meridional. Vamos conhecer, vamos entender melhor essa localização do território brasileiro? Então vamos lá. Primeiro ponto, é importante lembrar que o Brasil ele possui uma extensão norte-sul, uma extensão norte para o sul, ou do ponto mais setentrional, que é da nascente do rio Ailã até o arroio Chuí, de 4.326,63 quilômetros. Tá? Isso faz com que o Brasil seja considerado um país de extensão latitudinal. O que significa isso? Significa que o seu território passa por várias latitudes. Tá? Dentre essas latitudes, nós temos a linha do Equador, tá? Temos a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, fazendo com que o nosso território esteja localizado numa área tropical. Só que uma parte desse território também está numa área fora dos trópicos, que nós chamamos de região subtropical. Lembrando, eu disse que o nosso território é considerado um território latitudinal, e disse porque ele passa por várias latitudes. O fato de passar por várias latitudes faz com que o nosso território, o nosso país, receba diferentes quantidades de raios solares. E isso faz com que o nosso clima seja diferente em diferentes pontos do território. Ou seja, na parte norte do nosso território, teremos um clima diferente da parte sul. Tá? E o clima ele influencia diretamente na composição das nossas formas vegetais. Essa extensão territorial no sentido norte-sul resulta em terras na zona climática tropical e na zona climática temperada, que no caso no Brasil nós chamamos de região subtropical, porque é uma região que está logo abaixo do Trópico de Capricórnio. Como disse, a região brasileira, ela possui a região brasileira não, o país, o território brasileiro possui diferentes climas. Vamos conhecer esses climas aqui no mapa. Então temos o clima equatorial, tá? E por que ele é equatorial? Porque ele está próximo da linha do Equador, ele é caracterizado pela grande incidência de raios solares, o que torna uma elevada evaporação, fazendo com que haja um regime de chuvas maior do que em outras áreas do país. Temos também a região, o clima semiárido, o nome de estudo, clima semiárido, ou seja, um clima semi-seco, um clima que chove menos e possui maior tempo de estiagem ou falta de chuva. Também temos aqui o clima tropical litorâneo, tá? Que clima é esse tropical litorâneo? O nome já diz, é um clima tropical que apresenta 2 estações bem definidas, porém ele é litorâneo, ele tem uma influência das águas oceânicas, fazendo com que o seu regime de chuva seja maior do que o clima tropical tradicional. Tá? Na parte central do Brasil, então temos o clima tropical, tá? Esse clima tropical, repito, é um clima caracterizado por ter 2 estações bem definidas, uma estação com chuva e uma estação seca. A estação com chuva seria o nosso verão e a estação seca será o nosso inverno. Lembrando também que o nosso clima tropical, devido à altitude do território brasileiro, ele possui algumas variações.
Por exemplo, em Belo Horizonte, né, capital de Minas Gerais, possui o clima tropical de altitude, que é um clima com 2 estações bem definidas, mas ele é mais ameno, né? Então as suas temperaturas são mais amenas em relação às outras áreas tropicais do nosso território. E por fim, temos o clima, né, subtropical, que é um clima caracterizado aí por ser mais frio, né, de apresentar chuvas também no período de inverno. Tá? O Brasil, ele apresenta uma estrutura geológica com formação antiga e desgastada, devido à ação de agentes externos. Essas ações resultaram nas formas de relevo, conhecidas como planaltos, planícies e depressões. Vejam, comecei falando da nossa posição geográfica, falei do nosso clima e agora eu falo do nosso relevo. Temos um relevo antigo e desgastado, desgastado pelos agentes externos, pela chuva, pelo vento, pelo sol, tá? Isso faz com que o Brasil tenha diferentes relevos ou diferentes formas na sua superfície. No caso, as formas do planalto, da planície e da depressão. Outro aspecto importante é o volume de água doce encontrado no país. O Brasil é o país com maior reserva de água doce no planeta e 80% da água superficial do país encontra-se na região hidrográfica amazônica e o restante 20% estão distribuídas entre outras 11 regiões. Então vejo no mapa de bacias hidrográficas brasileiras, percebo que também é um território que possui uma grande quantidade de água. Apesar dessa água estar mal distribuída no território, mesmo assim ela consegue influenciar nesses domínios ou influenciar na construção, na constituição dos nossos domínios morfoclimáticos. E o conjunto dessas características contribui para que ocorra uma diversidade de ambientes naturais dentro do território brasileiro. Então vejam, relevo, clima, posição geográfica, a junção desses aspectos forma então uma diversidade. E é essa diversidade que os domínios morfoclimáticos, que levam ao resultado dos domínios morfoclimáticos. Tá? Mas professor, o que são esses domínios morfoclimáticos? Você está falando de domínios morfoclimáticos desde o início, mas ainda não conseguiu entender. É o que eu quero te mostrar agora. Domínios morfoclimáticos é uma forma de organização do espaço natural brasileiro criada pelo geógrafo Aziz Nassib Abissaber. Representa a combinação dos diferentes fatores naturais que se interrelacionam formando uma paisagem natural específica. Super importante. Os domínios morfoclimáticos falam que o que são esses domínios? Segundo o geógrafo Aziz Abissaber, né, essa interação dos elementos naturais formam áreas, né, específicas de vegetação e de clima. Essas áreas específicas, então, são chamadas de domínios morfoclimáticos. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa combinação teve como resultado uma vegetação na região norte, uma vegetação diferente na região sul e em outras áreas dentro do território nacional. E coube o Aziz Abissaber, né, a estudar e catalogar e demonstrar esses estudos geográficos ao longo da sua vida acadêmica. E quais são esses domínios morfoclimáticos? Vamos lá. Nós temos o domínio amazônico, tá? Localizado na região norte do Brasil. Temos o domínio do cerrado, que está localizado na parte central do nosso território. Temos o domínio dos mares de morro, que fica próximo ao litoral e avança para dentro do território brasileiro. Temos o domínio das araucárias, que fica na região sul do Brasil. O domínio das pradarias, que nós vamos ver que também podem ser chamadas de campo. E não podemos esquecer do domínio da caatinga, né, que fica localizada na região nordeste do país. Percebam que ficou em destaque uma área amarela. Essa área amarela nós chamamos de área de transição, que é uma área onde é o contato desses domínios, fazendo com que você consiga encontrar os elementos naturais tanto de um domínio quanto do outro.
Agora vamos conhecer quais são esses domínios. Vamos aprofundar um pouco os nossos estudos sobre esses domínios que são encontrados no território brasileiro. O primeiro domínio é o domínio amazônico, formado pela densa floresta latifoliada equatorial, possui a maior bacia hidrográfica do país e do mundo, relevo de baixas altitudes e predomínio de depressões e possui uma importante camada de serrapilheira. Quando eu falo floresta latifoliada, eu estou falando de uma floresta que possui folhas largas e abertas, como a palma da nossa mão. Essas folhas abertas, elas estão preparadas para estar recebendo a água da chuva. Por isso que elas estão localizadas na região amazônica, porque são plantas que sabem que ali vai ter um alto regime, uma grande quantidade de chuva. Por isso que ela pode ficar ali espalmada, voltada ao céu, para estar recebendo esse volume de água que vai vir com as chuvas. Um exemplo aí da floresta amazônica, é interessante lembrar que a floresta amazônica, devido à sua extensão e à sua particularidade, cheia de rios, com uma rede hidrográfica bem distribuída, você vai encontrar diferentes tipos de vegetações. Você vai ter uma vegetação que fica dentro da água, que nós chamamos de vegetação de igapó. Nas áreas de várzea, ou seja, naquelas áreas que o rio avança durante o período de cheia, é chamada de mata de várzea. E aquelas regiões que não recebem a água direto do rio, mas recebem a água da chuva, são chamadas de mata de terra firme. Eu disse sobre serrapilheira. O que é serrapilheira? A região amazônica produz tanta folhas, animais mortos, que essas folhas ficam no solo. Serrapilheira, então, seria o quê? Seria essa quantidade de folhas e galhos e plantas e animais mortos que entram em decomposição, gerando nutrientes para os solos da região amazônica. Então, na região amazônica, nós temos um solo, uma camada de solo com serrapilheira, ou seja, cheia de nutrientes e um grande volume de chuva, o que facilita na constituição e no crescimento das plantas. O domínio amazônico pode ser subdividido, como eu disse, como mata de igapó, mata de várzea ou mata de terra firme. Um exemplo aí de mata de igapó, que é a Vitória Régia. Percebam que a vegetação está dentro da água praticamente. E a mata de terra firme, que é um zoom aqui na floresta, que é a floresta que está distante da área alagada. Domínio da caatinga. A caatinga ocupa a área do sertão nordestino e do norte de Minas Gerais. O seu clima é o semiárido, seu relevo é marcado pela formação de depressões devido à formação geológica antiga, e a vegetação é adaptada à baixa pluviosidade e a altas temperaturas. Diferente da região amazônica, a caatinga tem que estar preparada para a falta de água, para a escassez de água. Por isso que muitas plantas da caatinga são chamadas de xerófilas, ou seja, plantas adaptadas à falta de água. Exemplos de xerófilas, nós temos aqui o xique-xique, e também temos o mandacaru. Mas não somente de plantas com espinhos ou famosos cactos que a região da caatinga possui. Temos também, por exemplo, um buzeiro, que é uma árvore também preparada, adaptada à escassez de água, porém ela consegue, devido à sua raiz mais profunda, armazenar essa água e ter as suas folhas verdes e ter folhas menores, mas porém, em vez de ser espinhos, são uma planta que apresenta folhas. Agora, o domínio do cerrado. O domínio do cerrado é o segundo mais extenso do Brasil. O clima do cerrado é o tropical típico e ele apresenta duas estações bem definidas. Apresenta solos profundos e com bastante acidez. A hidrografia é muito importante, pois abriga as nascentes de importantes rios do Brasil. O domínio do cerrado apresenta grande biodiversidade e um grande número de espécies endêmicas, ou seja, espécies que existem apenas naquela região. A vegetação é marcada por árvores e arbustos espaçados de troncos retorcidos, folhas pequenas e grossas, casca espessa e raízes profundas, e formação campestre, formação florestal e formação savânicas são os tipos de vegetações que você pode estar encontrando na região do cerrado. Uma árvore típica do cerrado é o pequi. Mas eu quero mostrar outras áreas, outros tipos de vegetações que também são encontradas. Por exemplo, nós temos o campo rupestre. Por que campo rupestre? Pensem, o desenho rupestre é o desenho na rocha.
O campo rupestre é a vegetação na rocha. Percebam que ela não tem árvores e é uma vegetação que fica o quê? Exposta junto à rocha no alto das serras. Uma outra vegetação encontrada são as veredas, né? É interessante pensar que aonde há vereda é o local da água. Por isso você vai encontrar algumas vegetações, por exemplo, tipos de coqueiros que estão perto da água. Caçadores, no passado, caçadores e os animais, né, utilizavam as mesmas estratégias. Você vai encontrar uma biodiversidade interessante nas veredas por isso, porque é o local que vai ter água. Então os caçadores e os animais iam nesses locais para se abastecerem. E isso é interessante, pois mostra como tanto os animais como os homens estão adaptados às questões naturais. E por fim, temos aí o campo cerrado, né, o cerrado típico, que são essa vegetação rasteira e com árvores espaçadas, ou seja, uma árvore espaçada, ou seja, distante uma da outra. Tá? Aí, ainda tem uma imagem interessante que é uma formação florestal, que é a formação florestal chamada de formação de mata de galeria ou mata ciliar, que é aquela mata fechadinha perto dos rios ou dos recursos de água. Bom, os domínios dos mares de morro ocupam o litoral do Brasil, é parte serrana e parte serrana interior do Sudeste, apresenta topos convexos, ou seja, arredondados e vales estreitos. Possui clima tropical de altitude e tropical úmido, e sua vegetação é a Mata Atlântica. Então, nós temos aqui os mares de morro, né, são aqueles topinhos arredondados que você pode observar. Daqui nasce aquela ideia, aquela visão mineira, né, Minas, os mares de Minas, através desse domínio morfoclimático, e a vegetação predominante é a Mata Atlântica. Domínio das araucárias, agora eu vou falar das araucárias e dos pampas, que são domínios localizados na região subtropical do país. Tá? Os domínios das araucárias são áreas de clima subtropical e tropical de altitude, vegetação adaptada a temperaturas mais frias, o clima é o subtropical e apresenta verões quentes e invernos chuvosos, apresenta solo fértil, denominado como terra roxa, destaque para a vegetação de araucária, pinheiro do Paraná e a erva mate. Né? O pinheiro e a araucária são árvores adaptadas ao frio. Caso aconteça uma geada, caso aconteça uma neve, essa árvore vai estar adaptada a não quebrar. Por quê? Porque ela tem, em vez de ela ter galhos mais largos, né, como abertos, como uma mangueira, por exemplo, ela vai ter galhos inclinados, o que facilita o escoamento da neve ou do gelo sobre o seu tronco. Também temos o domínio das pradarias, que localiza-se na região de clima subtropical, né, uma vegetação herbácea, ou seja, uma vegetação rasteira, tá, de pequeno porte. Também pode ser encontrado arbustos e gramíneas. É um relevo levemente ondulado, podendo ser chamado também de coxilhas. Então, esse é um exemplo da pradaria, também dos campos, que é um grande campo, uma vegetação rasteira, muito utilizada para a área de pastagem na região sul do Brasil. E nós também não podemos esquecer das áreas de transição. As áreas de transição, como eu disse, são aquelas áreas de contato entre dois domínios. No caso, nós temos o Pantanal, a mata de cocais e a vegetação litorânea como áreas de transição entre os nossos domínios morfoclimáticos. Bom, o que nós vimos na aula de hoje? Vamos relembrar rapidinho? O Brasil possui grande diversidade de aspectos naturais, sua posição geográfica, sua geologia é antiga e desgastada devido aos agentes externos, e sua rede hidrográfica formam diferentes paisagens naturais. Os domínios morfoclimáticos representam, a combinação dos diferentes fatores naturais que se interrelacionam, formando uma paisagem natural específica. Quais são os domínios morfoclimáticos encontrados no Brasil? Nós temos o domínio amazônico, a caatinga, cerrado, mares de morro, araucária, pradarias e as áreas de transição. É sempre bom lembrar, apesar de toda a diversidade, apesar de todo conhecimento que nós temos sobre os nossos domínios, todos eles hoje, atualmente, passam por impactos devido à produção econômica e à nossa forma de ocupação. Nós devemos sempre estar preservando ou buscar preservar os domínios morfoclimáticos, pois eles são a nossa base natural e do nosso território e faz parte do nosso equilíbrio ecológico preservá-los. Deixo como sugestão no conteúdo da semana, leia o conteúdo da semana, faça os exercícios. Aquele abraço para vocês e nos encontramos na próxima aula.